Na terra de Canaã, na casa de Jacó, viviam 12 irmãos. Mas não havia 12 corações unidos. Havia uma fratura, uma ferida aberta causada pelo favoritismo. Jacó amava mais a José, o filho de sua velhice, nascido de Raquel, a esposa que ele tanto amou. E esse amor era visível, materializado em um presente que se tornaria o estopim do ódio, uma túnica, longa e de muitas cores. Para Jacó, era um símbolo de afeto. Para os irmãos, era um lembrete diário de que eles eram menos amados, de que José era especial aos olhos do pai. E o ódio deles crescia em silêncio. Como se não bastasse, José teve 2 sonhos. Sonhos que, para ele, talvez fossem apenas visões noturnas, mas que para seus irmãos, soaram como a mais pura arrogância. No primeiro, seus feixes de trigo se curvavam perante o feixe de José. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Ele contou os sonhos, talvez com a inocência da juventude, mas suas palavras caíram como sal na ferida do ciúme. Seus irmãos o odiaram ainda mais, mas seu pai, Jacó, guardava aquilo no coração, pressentindo algo além da imaginação de um jovem. O dia da traição chegou em um campo perto de Dotã. Enviado por seu pai para ver como os irmãos estavam, José caminhava em sua direção, sua túnica colorida visível à distância. Aquela túnica selou seu destino. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. A inveja, que por tanto tempo fermentou em segredo, explodiu em um plano de assassinato. Rúben, o mais velho, tentou salvá-lo, sugerindo que o jogassem em um poço vazio, planejando voltar para resgatá-lo mais tarde. E assim fizeram. Arrancaram-lhe a túnica, o símbolo do amor de seu pai, e o lançaram na escuridão fria de um poço seco. Enquanto comiam, indiferentes aos gritos do irmão, uma caravana de ismaelitas passou. Foi Judá, o mesmo da linhagem do Messias, que teve a ideia fria e calculista: em que proveito haverá em matar nosso irmão? Vamos vendê-lo. E por 20 moedas de prata, o preço de um escravo, os irmãos de José venderam seu próprio sangue. Para selar a mentira, mataram um cabrito e mancharam a túnica com o sangue. Levaram um manto rasgado e ensanguentado ao pai, que, ao vê-lo, rasgou suas vestes e chorou por dias, semanas, anos. Jacó estava convencido de que uma fera havia devorado seu filho amado, e seu luto era inconsolável. Enquanto isso, longe de casa, José era levado acorrentado para o Egito, uma terra estranha, um futuro incerto, despido de tudo, menos de seu Deus. No Egito, José foi comprado por Potifar, capitão da guarda de Faraó. E mesmo na humilhação da escravidão, algo era evidente: o Senhor era com José. Tudo o que ele tocava, prosperava. Sua integridade, sua inteligência e sua fidelidade eram tão notáveis que Potifar o elevou, confiando-lhe tudo o que possuía. Da prisão de um poço, José se tornou o administrador de uma das casas mais importantes do Egito. Mas a provação ainda não havia terminado, ela apenas mudaria de forma. A esposa de Potifar cobiçou o jovem hebreu. Dia após dia, ela o assediava, tentando seduzi-lo. Mas a lealdade de José não era apenas a seu senhor terreno. Sua resposta a ela revela o cerne de seu caráter: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Em um ato final de desespero, ela o agarrou por suas vestes. Ele fugiu, deixando o manto para trás. Com o tecido em mãos, a mulher rejeitada teceu uma mentira, acusando José da mesma imoralidade que ela tentará cometer. Potifar, enfurecido, lançou José na prisão do rei. Da casa do poder, José foi jogado no lugar mais escuro do Egito, vítima de uma injustiça cruel. Parecia que o Deus que o abençoava o havia abandonado. Mas Deus nunca o abandonou. Mesmo na prisão, José encontrou favor aos olhos do carcereiro, que lhe confiou o cuidado dos outros prisioneiros. Ali, seu dom profético despertou novamente. O padeiro e o copeiro-chefe de Faraó, presos, tiveram sonhos perturbadores. José os interpretou com precisão divina: em 3 dias, o padeiro seria executado, e o copeiro seria restaurado ao seu posto. Ao copeiro, José fez um único e humilde pedido: lembra-te de mim quando tudo te for bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me tires desta casa. O copeiro foi liberto,
como José previu. Mas, na alegria de sua liberdade, ele se esqueceu. E José ficou na prisão por mais 2 longos anos, esquecido pelos homens, mas nunca por Deus. Até que Faraó sonhou 2 sonhos terríveis que nenhum de seus magos podia decifrar: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias devoradas por 7 espigas mirradas. Foi então que o copeiro se lembrou do jovem hebreu na prisão. José foi trazido às pressas do calabouço, barbeado e com roupas novas, perante o homem mais poderoso da terra. Com humildade, ele disse a Faraó: "Isso não está em mim, o Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó." E ele interpretou o sonho: os 7 anos de fartura avassaladora seriam seguidos por 7 anos de uma fome tão severa que a fartura seria esquecida. Mas José não parou na interpretação. Ele ofereceu um plano sábio: vá armazenar o excedente dos anos bons para sobreviver aos anos maus. Faraó, maravilhado, disse aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. E ali, naquele momento, Faraó elevou José. O escravo se tornou governador. O prisioneiro se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, Rafenate-Paneia, o salvador do mundo. E tudo aconteceu como José havia dito. Os 7 anos de fartura vieram, e José, com sabedoria, encheu os celeiros do Egito. E então, a fome chegou. Uma fome terrível que se espalhou por todas as terras, inclusive Canaã. E o velho Jacó, ouvindo que havia grãos no Egito, enviou seus filhos para comprar comida. Todos, menos o caçula, Benjamim. E os 10 irmãos, os mesmos que venderam José, viajaram para o Egito e, ao chegarem perante o grande governador, curvaram-se com o rosto em terra. O primeiro sonho, o sonho dos feixes, cumpriu-se perfeitamente. E eles não o reconheceram. José os reconheceu. E uma tempestade de emoções o atingiu. Mas ele se conteve. Ele precisava saber se eles ainda eram os mesmos homens cruéis. E assim começaram os testes. Ele os acusou de serem espiões. Prendeu-os. E então, exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, para provar sua inocência. Ele secretamente devolveu o dinheiro deles em seus sacos de grãos, para testar sua honestidade. O retorno deles a Jacó, sem Simeão e com a exigência de levar Benjamim, reabriu a ferida do velho pai, que se recusou a deixar seu último filho de Raquel partir. Mas a fome apertou. E Judá, com um novo senso de responsabilidade, prometeu sua própria vida pela de Benjamim. E eles voltaram ao Egito. José, ao ver seu irmão Benjamim, mal conseguiu conter as lágrimas. Ele os honrou com um banquete, mas preparou um último e doloroso teste. Mandou esconder sua taça de prata pessoal no saco de grãos de Benjamim. E quando eles partiram, seus guardas os alcançaram e encontraram a taça. O terror os consumiu. Diante de José, eles se ofereceram como escravos. Mas José declarou que apenas Benjamim seria seu escravo. Foi nesse momento que a verdadeira transformação se revelou. Judá, o mesmo que sugeriu vender José, deu um passo à frente. Em um discurso comovente, ele descreveu a dor de seu pai e a promessa que fez. E então, ele ofereceu a si mesmo: rogo-te, pois, que teu servo fique em lugar do moço como escravo de meu senhor, e que o moço suba com seus irmãos. Ele estava disposto a sacrificar sua própria vida para poupar seu pai e seu irmão. Aquele era o sinal. O coração deles havia mudado. José não aguentou mais. Mandando todos os egípcios saírem, ele se revelou em meio a um choro tão alto que toda a casa de Faraó pôde ouvir: eu sou José. Meu pai ainda vive? Seus irmãos ficaram paralisados de terror, incapazes de responder. Mas em vez de vingança, José ofereceu graça. E ele proferiu as palavras que revelam o propósito de todo o seu sofrimento, o ponto central de toda a saga: de não se entristeçam, nem se irritem contra vocês mesmos por me terem vendido, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E mais tarde, ele completaria: vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. O resto é a história de uma família restaurada. Jacó, ao saber que José estava vivo, rejuvenesceu e desceu com toda a sua casa para o Egito.
O reencontro entre o velho pai e o filho perdido foi um dos momentos mais emocionantes de toda a Escritura. A família de Israel foi salva da fome e prosperou em Gósen. José, o sonhador odiado, se tornou o pastor e o salvador de seu povo. Sua história não é apenas sobre uma túnica colorida ou sonhos proféticos. É a prova de que Deus é soberano sobre a maldade dos homens, um Deus que usa a traição, a injustiça e o sofrimento para tecer um plano perfeito de redenção. Um Deus que pode pegar o que foi jogado no poço mais escuro e elevar ao lugar de maior honra, para o louvor da sua glória.